Você provavelmente já ouviu que precisa se esforçar mais, ter mais disciplina, ou parar de se distrair tão facilmente. Talvez, em momentos de frustração, quando sua mente parece vagar por paisagens internas complexas, enquanto o mundo exige uma atenção linear e focada, você tenha sentido o peso dessas palavras. Silêncio. Imagine por um momento que sua mente não está distraída, no sentido de estar perdida, ou desfocada. Em vez disso, ela está na verdade constantemente ativa, processando mais, percebendo mais, absorvendo mais do ambiente ao seu redor e do seu mundo interior do que a maioria das pessoas. Sua mente não é um rádio com defeito que não consegue sintonizar uma única estação. É, na verdade, uma orquestra inteira, com múltiplos instrumentos tocando simultaneamente, captando nuances e harmonias que uma melodia simples e isolada jamais poderia expressar. Pense nela como um processador de percepção ampla. Enquanto outros cérebros operam com filtros mais robustos, direcionando a atenção para um único ponto com uma intensidade laser, o seu cérebro está, por natureza, mais aberto. Ele capta o sussurro do vento, a luz que se reflete na poça de água, a emoção sutil no rosto de alguém, o padrão complexo de um pensamento que se desdobra em 1000 direções. Não é falta de foco, é uma forma expandida de atenção, uma sensibilidade aguçada que, em vez de focar em um único feixe de luz, ilumina a sala inteira. Vamos entender um pouco mais sobre como essa mente de percepção ampla funciona, desmistificando o que parece ser uma fraqueza. Podemos pensar nela como tendo algumas características centrais que, juntas, formam sua singularidade. A primeira é a ampla percepção sensorial e cognitiva. Biologicamente, algumas mentes possuem uma menor capacidade de filtragem de estímulos. Isso significa que as áreas do seu cérebro responsáveis por processar informações sensoriais, o que você vê, ouve, sente e cognitivas, pensamentos, ideias, estão mais ativas e menos seletivas. Enquanto a maioria das pessoas tem um porteiro muito eficiente na porta de sua consciência, que decide o que entra e o que fica de fora, sua mente tem um porteiro mais acolhedor, que permite a entrada de quase tudo. A manifestação real disso é que você nota detalhes que outros perdem. O tic-tac sutil do relógio que ninguém mais escuta, a mudança no tom de voz de alguém que revela uma emoção oculta, as múltiplas camadas de significado em uma frase simples. O custo? Em ambientes superestimulantes, essa vasta entrada de dados pode levar à sobrecarga, tornando difícil focar em uma única tarefa, como tentar ler um livro em um café barulhento. O benefício, no entanto, é uma riqueza de experiência, uma capacidade de observação apurada e uma profunda base para a criatividade e a empatia. A segunda característica é a conectividade neural divergente. Sua mente não segue um caminho linear de pensamento. Ela prefere um labirinto de interconexões. Redes neurais em seu cérebro podem ser mais densas ou operar com um limiar mais baixo para fazer associações. Isso significa que, enquanto você está pensando em um assunto, sua mente pode rapidamente saltar para uma ideia correlata, depois para uma memória, e então para uma solução inesperada, tudo em questão de segundos. É como ter um mapa mental, com milhares de rotas alternativas para cada ponto. A manifestação prática disso é o pensamento lateral, a capacidade de encontrar soluções inovadoras para problemas, de ver padrões onde outros veem caos, e de fazer associações criativas que ligam campos de conhecimento distintos. O custo? Essa agilidade mental pode ser percebida como distração ou falta de foco, quando o que se espera é uma progressão lógica e passo a passo. Pode ser difícil manter uma conversa em um único tópico por muito tempo, ou seguir um roteiro rígido. O benefício? Inovação, visão holística e uma capacidade de síntese que permite compreender sistemas complexos em sua totalidade. Por fim, a terceira característica é o processamento emocional e cognitivo profundo. Mentes de percepção ampla tendem a processar emoções e pensamentos com maior intensidade e profundidade. Áreas cerebrais ligadas à empatia, à autorreflexão e à análise de significado são frequentemente mais ativas. Você não apenas percebe as coisas, você as sente e as questiona profundamente. A manifestação real é uma sensibilidade acentuada às críticas,
uma preocupação genuína com a justiça e o significado das coisas, e uma tendência a ponderar sobre as implicações de cada ação ou palavra. O custo? Essa profundidade pode levar à ruminação, à ansiedade e a uma exaustão emocional considerável, especialmente em ambientes onde a superficialidade é a norma. É como se sua mente estivesse constantemente buscando o iceberg inteiro, enquanto a maioria se contenta em ver apenas a ponta. O benefício, contudo, é uma intuição aguçada, uma sabedoria inata e uma capacidade de prever consequências e entender motivações humanas com uma precisão notável. Viver com uma mente que percebe e processa tanto é, sem dúvida, mais exaustivo no mundo moderno. Nossa sociedade, com sua incessante demanda por multitarefas, por velocidade, por estímulos constantes e por uma atenção fragmentada, amplifica o desgaste que uma mente de percepção ampla naturalmente sente. O cansaço que você sente ao final do dia, depois de um ambiente de trabalho aberto ou de um dia cheio de interações sociais, não é drama. Não é uma invenção. É o resultado real de um sistema nervoso que trabalhou dobrado, absorvendo e processando informações que outros cérebros filtram automaticamente, ou simplesmente ignoram. Seu isolamento, ou a necessidade de retiros de silêncio, não é um defeito. É uma necessidade fisiológica. Pense na sua mente como um motor de alto desempenho. Ele entrega potência e complexidade incríveis, mas consome mais combustível e gera mais calor. Sem pausas para resfriar, sem o combustível certo, ele superaquece, engasga e pode até parar. Da mesma forma, sua mente precisa de períodos de descanso profundo, de ambientes de baixa estimulação, para processar e integrar tudo o que absorveu, sem a pressão de ter que responder a novos estímulos. A dor que você sente é um sinal legítimo de que seu sistema está sobrecarregado, e ignorá-la seria como ignorar a luz de advertência de um carro. Se essa forma de ser fosse puramente negativa, se fosse uma fraqueza que impedisse a sobrevivência e a prosperidade, a evolução, em sua sabedoria implacável, já a teria descartado há muito tempo. Mas não descartou, isso porque a mente de percepção ampla desempenhou e continua a desempenhar um papel essencial na tapeçaria da sociedade humana. Em comunidades antigas, esses indivíduos eram os observadores, aqueles que notavam o predador oculto na floresta, a mudança sutil no clima, o padrão nos movimentos das presas. Eram os pensadores que antecipavam cenários complexos, os estrategistas que viam múltiplos caminhos e suas consequências. Eram os empáticos, capazes de ler as emoções não ditas, de sentir a tensão no grupo e de mediar conflitos, mantendo a coesão social. Sua capacidade de leitura emocional, de antecipação, de estratégia e de percepção de nuances e perspicácia era, e ainda é, um legado valioso. É uma bússola interna que aponta para direções que outros nem sequer percebem que existem. Então vamos deixar claro. Sua mente não é um carro de corrida defeituoso que não consegue se manter na pista reta. Não. Sua mente é, na verdade, um veículo de exploração espacial, projetado para ambientes complexos e vastos, para explorar e desbravar galáxias de pensamentos e sentimentos, para navegar por constelações de dados e conexões. Mas, muitas vezes, esse veículo extraordinário está sendo forçado a competir em uma pista de kart, onde a velocidade linear e a simplicidade são as únicas métricas de sucesso. O problema não é quem você é, não é a sua mente, mas sim o ambiente em que você está tentando operar e as expectativas que são impostas a você. Imagine um golfinho, feito para a imensidão do oceano, tentando viver em uma pequena piscina. Ele é magnífico, mas seu potencial está sufocado. Quando em seu ambiente ideal, com o combustível certo, o espaço para operar e a compreensão de suas necessidades únicas, seu potencial é ilimitado. Sua mente, quando bem compreendida e nutrida, pode alcançar profundezas e alturas que mentes mais lineares jamais poderiam sonhar. A partir de agora, não se trata de consertar sua mente, porque ela não está quebrada. Trata-se de aprender a orquestrá-la, com profunda consciência, a criar as condições ideais para que ela floresça. A primeira e talvez mais crucial orientação é a criação de santuários de silêncio. Não são apenas espaços físicos, mas momentos e rotinas onde sua mente pode se retirar do turbilhão de estímulos. Isso pode ser uma caminhada na natureza, alguns minutos de meditação,
ou simplesmente sentar em um quarto tranquilo sem nenhuma distração. Esses são os momentos em que seu processador de percepção ampla pode desfragmentar, integrar e recarregar. Em segundo lugar, proteja seus limites com ferocidade. Aprenda a dizer não. Dizer não a compromissos excessivos, a ambientes sobrecarregados, a demandas que esgotam sua energia mental sem um propósito significativo. Compreenda que sua capacidade de processar profundamente exige pausas profundas, e que a exaustão não é um sinal de fraqueza, mas de que você ultrapassou seus limites naturais. Por fim, busque ativamente ambientes e relações que valorizem a profundidade, a criatividade e a percepção ampla. Procure conexões com pessoas que compreendem e apreciam a riqueza da sua mente, em vez de rotulá-la como distraída. Envolva-se em atividades que permitam que sua mente de orquestra toque todas as suas melodias, em vez de forçá-la a tocar uma única nota repetidamente. Lembre-se, você não precisa mudar quem você é. Você precisa sim aprender a nutrir e a honrar a complexidade e a beleza da sua própria mente. Se essa conversa ressoou com você, se você sentiu um alívio em finalmente dar nome a algo que sempre sentiu, uma validação para uma experiência interna que parecia intransmissível, talvez você também tenha se perguntado como aplicar essa compreensão no seu dia a dia. Como transformar essa percepção em ação concreta, em estratégias que te permitam navegar o mundo sem se sentir constantemente sobrecarregado. No nosso próximo vídeo, vamos explorar estratégias práticas e tangíveis para gerenciar essa riqueza de percepções, para criar um estilo de vida que honre sua mente única, transformando o que parecia ser uma fraqueza em sua maior força e seu maior recurso. Fique conosco, pois a jornada de autoconhecimento é contínua e infinitamente recompensadora, um verdadeiro caminho de empoderamento.